Que vergonha. Meus cactos, eu estou morrendo de vergonha. Sabia que a Juliette é da mesma cidade que eu? Desculpa, não sei puxar o assunto. Achei que seria interessante falar esse fato. Oi, caso você queira me apresentar pra alguém, por favor, não faça isso. Meu nome é Adara. Bom, o último vídeo que eu publiquei, que eu acho que é o único vídeo que as pessoas assistiram, foi falando sobre amor doce. E por algum motivo atingiu muita gente. Eu não imaginava que tanta gente assim continuava consumindo conteúdo sobre amor doce, enfim. Mas esse canal aqui é um enorme pensamento intrusivo. Então eu penso, e pra não encher o saco dos meus amigos falando sobre as coisas aleatórias que eu imagino durante a madrugada, principalmente, eu gravo vídeos. E aí todo mundo começou a assistir os meus pensamentos intrusivos. E eu comecei a ficar desesperada. E eu falei, tá, então vou gravar um vídeo mostrando meu rosto, só para as pessoas saberem quem eu sou e pararem de me seguir se quiserem. Eu perdendo todos os inscritos depois de mostrar meu rosto. Por favor, não parem de me seguir depois de ver meu rosto, senão eu vou ficar muito triste. Vou fazer coisas absurdas. Vou ficar maluca. Este vídeo aqui é pra falar sobre algo que vem me incomodando muito nos últimos tempos. Tudo me incomoda muito, né? Não sei se deu pra notar. Todo vídeo é meio que uma reclamação, mas fazer o quê? E hoje eu vim criticar adolescente, que é o alvo mais fácil de ser criticado, porque adolescente só faz porcaria. Mas eu vim criticar adolescentes específicos que estão em bolhas específicas que infelizmente eu conheço. Uma pessoa no último vídeo comentou que, nossa, ela sabe muitos memes. E aí eu respondi que sim, sou cronicamente online. E aí isso é uma dádiva, mas também uma maldição. Eu acho que é mais uma maldição do que uma dádiva. Na verdade, eu não sei se tem um lado positivo em ser cronicamente online, mas pelo menos serve pra eu ter conteúdo e assunto infinito. Nossa, eu odeio ficar em silêncio, sabe? Odeio quando duas pessoas param de conversar e aí fica um segundo de silêncio constrangedor. Então eu sempre solto um assunto aleatório, assim. Sabia que a Juliette é da mesma cidade que eu? Porque eu fico muito nervosa. Então esse canal é um grande pensamento intrusivo, como eu já falei. Enfim, este vídeo é dedicado especialmente aos adolescentes que se acham diferentes dos demais. E pasmem, vocês não são. Vocês são os mais genéricos de todos. E tá tudo bem. Esse vídeo é uma crítica, mas também é um conselho de uma pessoa que também é adolescente. Porque eu acho que a gente precisa conversar de igual pra igual. É muito chato quando adulto vem dar bronca. Então eu estou aqui disposta a dar bronca e lição de moral. Sintam-se acolhidos. E criticados também. Sintam-se ofendidos ao mesmo tempo. Se ofendam mesmo, porque às vezes a gente só aprende apanhando. Seguinte, há uma bolha muito específica na internet de adolescentes, em sua maioria garotas, de franja, fãs da Hello Kitty, que gostam de rock e que se acham diferentes. Não, diferente do outro vídeo, este aqui não é uma autocrítica, eu não estou falando sobre mim, eu juro por tudo que não. Por favor, não façam bullying. Seguinte, estamos vivendo em uma época muito política. Não é a ditadura. Mas com a política muito polêmica, as subculturas voltam a entrar em ascensão. Então, o gótico, o emo, o punk, o metal voltam a entrar em ascensão como um sinal de revolta, é um símbolo da juventude. Mas aí que tá o problema. Se você não é adepto a nenhuma subcultura, se você tem gostos básicos, se você é uma pessoa básica, você é poser. Essa é com certeza uma das palavras que eu mais odeio em toda a minha vida. Eu odeio a palavra poser com todas as minhas forças. Mas talvez seja só o trauma que eu tenho. Então eu não vou colocar isso como um tópico. Sem contar que as subculturas hoje em dia estão cada vez mais distantes do real propósito da existência delas. E eu vou falar sobre as subculturas que eu tenho mais autoridade, tipo o gótico, enfim, porque eu não quero sofrer hater. Nós somos diariamente vítimas dos chamados haters. Eu sinto que hoje em dia os jovens estão lutando por umas coisas muito ridículas e se acham descolados por isso. Hoje em dia as subculturas servem muito mais pra lutar contra a estrutura do que contra o sistema. Eu não vou adentrar nesse assunto porque eu não quero ser uma pessoa que fala muito sobre política, mas entendam que a estrutura só existe porque o sistema existe. Então parem de querer ser rebeldes lutando contra os papais de vocês. Achando no Twitter que, eu odeio minha mãe porque ela não me deixou pintar o cabelo. Vocês não estão protestando. Protestem contra o sistema
que criou a sua estrutura familiar de maneira conservadora. Seja ele o sistema político, religioso, enfim, porque eu não quero ser uma pessoa que fala muito sobre política. Protestem ao menos sobre coisas válidas e não sobre coisas tão supérfluas, porque aí vocês acabam ficando genéricos também. Não é esse o medo de vocês? É o fantasma dos adolescentes genéricos e bobinhos. Vocês são assim, vocês estão ficando assim também. Então, estamos passando por um período em que pistache, morango do amor, labubu, não, de maneira nenhuma. Você é pose se você gosta disso. Você é ridículo. Você não é bom o suficiente para andar no grupo dos populares descolados protagonistas. Mas esse pessoal não gosta realmente do que é diferente. Se você for de fato muito diferente, eles querem que você suma. Então se eu chegar e falar assim, morango do amor? Não. Me dá uma buchada. Sertanejo? Coloca aí agora a música do Tami Miranda. Você tá aí tirando sarro no sofá com sua namoradinha, me vendo na TV e ela ficando molhadinha. Eles vão me apedrejar. Então, você deve ser diferente dos demais, mas também não muito diferente. Senão você é cringe. E se você for normal, você é poser. Então, não há um meio termo. A juventude hoje em dia esqueceu o que é nuance. Você sabe o que é nuance? Você sabe o significado dessa palavra? Nuance é o meio termo. É o que existe entre o 8 e o 80, entre o preto e o branco. Nem sempre a gente precisa ser extremista, galera. A gente, às vezes, pode estar aqui no meio. Nem básico demais, nem muito radical. Eu posso estar só aqui, existindo. Porque minha existência não precisa ser política o tempo inteiro. Resumindo, o que vocês jovens querem não é ser diferentes. É pertencer a grupinhos. E tá tudo bem. A sociedade é formada a partir dos grupos. O ser humano naturalmente precisa conviver em grupos e não há problema nenhum em admitir isso. Tanto é que quando a gente vê pessoas verdadeiramente diferentes, elas são sempre excluídas. Ninguém quer incluir pessoas diferentes de verdade. E é isso. Vocês só querem pertencer a algo. Podem pertencer. Tá tudo bem. Encontrem o grupinho de vocês, contanto que ele não seja maléfico. Eu lembrei desse detalhe agora. Talvez nem sempre seja muito legal encontrar grupos por aí. Tanto que não faça mal a ninguém, entre nos grupinhos de vocês, fiquem com os amigos de vocês e não se achem especiais por isso, porque vocês estão fazendo o básico, vocês estão fazendo o que é normal. Cada ser humano tem sua individualidade. Então, com isso, todo mundo é igual. Deu pra entender o que eu quero dizer? Às vezes eu falo coisas confusas, mas se todo mundo é diferente, no fim, todo mundo é igual nesse sentido. Que ótimo! Encontre os seus pares. Eu digo que vocês são diferentes de verdade, que vocês são muito especiais. E seja lá qual sentido vocês querem ser, se vocês escutarem vozes de madrugada dentro da cabeça de vocês, mandando vocês correrem pelados pela esquina das suas casas para encontrar um pote de ouro no final da rua. Esse diferente ninguém quer ser. Ninguém quer ser o Bluezão, ninguém quer ser o Mario Games. Quem quer ser o Carlinhos e a Dalva? Quem quer ser a menina do Ministério Hétero? Porque essas pessoas de fato são diferentes. Essas vocês não querem ser. Vocês querem ser as russas, que são muito diferentes. Nossa, como elas são diferentes. Elas são branquelas e têm olheiras. Nossa, nunca vi uma igual. Eu tenho que rodar mares da internet pra encontrar uma assim. Isso mesmo, meu amor, nunca vai existir uma igual a você. Nunca vou encontrar uma outra menina que é fã de rock e que usa delineado preto muito forte, lápis de olho e roupas pretas. É muito especial, realmente você é inesquecível. Eu sinto que as meninas, especialmente meninas, porque eu sou menina, caso não tenha dado pra notar, então é o meu lugar de fala. Eu sinto que as meninas, elas têm muito essa necessidade de se fazerem distantes pra parecerem seres intocáveis. Ai, Pearl, As Virgens Suicidas, Garota Interrompida, todos são filmes muito dramáticos sobre a raiva e a melancolia feminina. Então, as meninas buscam essa identificação nessas garotas e se acham muito diferentes por isso, porque elas querem ser intocáveis, elas querem ser muito distantes, elas querem ser praticamente seres místicos. Mas se todas querem ser isso, então todas são iguais. E não há nada de especial em você ser assim. E está tudo bem, eu repito, é tranquilo. É bom que você pode desabafar sobre isso com sua amiga
e ser compreendida, porque você não é diferente das outras garotas. Nós, garotas, vamos sempre precisar umas das outras porque somos muito, muito, muito iguais. Então nós nos entendemos como ninguém. E vocês, meninos, vocês também não ficam de fora. Só que eu não tenho muito o que falar sobre, porque eu nunca tive a experiência de ser homem que usa Discord e assiste animes e acompanha podcast de Red Pill e pratica academia, mas vocês também são idênticos. Essas características que eu falei, deve existir uns 200 milhões de homens, no mínimo. E todos, ou praticamente todos, estão agora nos respectivos quartos, tweetando sobre o quão diferentes são. E que, nossa, as mulheres nunca dão valor a homens assim como eu. Postando desenhos de homens bombados, tristes, assim. Gente, no fundo todo mundo é tão igual, e isso é tão bonito. Qual que é a necessidade de ser diferente? É muito bonitinho como os seres humanos agem igual, e sofrem igual, e riem igual. É lindo! Parem de querer ser melancólicos, não é legal? A melancolia que vocês sentem é recorrente porque é confortável pra vocês. Se vocês só conhecem a melancolia de querer se distanciar da sociedade, então esse é o único sentimento que os gera conforto. Mas às vezes é legal sair de casa, respirar ar puro, longe do cheiro de insosso do seu quarto imundo. Pronto, esse foi meu conselho, né? Porque eu tinha dito que eu ia dar conselho, só que aí eu só tava criticando. Então meu conselho é esse, saiam de casa. Gente, é simples. Por que vocês dificultam as vidas? Eu tinha, inclusive, um roteiro pra falar especificamente sobre a melancolia feminina e essa necessidade feminina de ser muito diferente. Mas agora que algumas pessoas realmente começaram a assistir meu canal, daí eu fico com vergonha de publicar, porque eu fico com vergonha de expor os meus pensamentos. Mas talvez no futuro eu fale sobre isso. É uma delícia você ser você ficar no seu cantinho, você não ser diferente, você ser aceita e acolhida no seu cantinho. Porque se você é diferente de verdade, você tá ali, ó, sobre a mira de todo mundo, pra ser criticada, pra ser julgada, pra ser humilhada. Então, parem com isso, parem de querer ser diferentes. Esse é um vídeo inteiro só pra falar isso, não queiram ser diferentes. Ai, mas que saco! Lembrando, eu sei que é muito uma necessidade adolescente, mas a gente tem que regular até que nível isso é aceitável. Porque é o que eu falei sobre, os posers. Você chama alguém de poser na internet, enfim. É só engraçado. No futuro você vai olhar pra isso e você vai ter vergonha e vai seguir em frente. Mas, às vezes, essa necessidade de ser superior se transforma em raiva. E é aí que surgem as panelas do Discord e tudo que há de ruim nesse grupo. São adolescentes com necessidade de oprimir. Eles se juntam em panelinhas e todos viram iguais. Eles só são genéricos e revoltados. Vocês não são diferentes de ninguém. E, consequentemente, vocês não são especiais. E vocês não têm moral pra ofender ninguém. Essa é a graça, né, de existir. É você não ser especial. Porque quanto mais especial você é, mais te julgam. E você se sente excluído. Só pegar exemplo, sei lá, de gente muito famosa, que é realmente relevante. Britney Spears, Michael Jackson, Jesus Cristo. Não, mas é sério, é um exemplo de verdade. Todos foram muito oprimidos e muito julgados e muito humilhados. Será que é pecado comparar Jesus Cristo a Britney Spears? Então, não queiram se destacar nas multidões, não. Queiram ser pertencentes às multidões, tá ótimo. Enfim, este vídeo foi um enorme pensamento intrusivo da madrugada. Agora são 3 da manhã. Eu sinto os sintomas da possessão. Meu Deus. Saiam daqui, demônios, saiam do meu quarto. Enfim, agora são 3 da manhã, então é realmente um enorme pensamento intrusivo. Enquanto eu vou estar editando esse vídeo, eu vou pensar muitas vezes em só deletar ele e vou falar que porcaria. Mas eu não vou deletar, eu vou postar isso, porque se for pra eu ser humilhada, eu vou ser. Eu vou bater no peito e estou expondo minha cara para ser humilhada mesmo. Lutando contra todos os meus demônios pra não deletar esse vídeo do planeta Terra. Eu gravei ele do pior ângulo possível. Por que eu fiz isso comigo? Eu juro que minha cara não é tão redonda quanto aparenta. Ou talvez seja, e eu só tenho distorção de imagem. Isso é algo a se refletir. Mas eu também não vou refletir muito sobre, porque senão eu apago de vez esse arquivo. Tá bom, tá, tchau. Não sei também porque eu tô gravando essa parte. Gatilho, tenho gatilho. Acho que eu tenho muitas outras opiniões para dar, mas eu também tenho medo, porque eu tô colocando minha cara a tapa. Então, eu vou ficar em depressão se me xingarem demais.
Daí eu vou parar por aqui. Mas se ninguém me xingar muito, talvez eu volte. Pois bem, enfim. É isso, né? Tchau, tá bom. Ai, não sei mais o que falar, também tô cansada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.